Olá, segundo vídeo da série de resolução de exercícios de introdução ao estudo da química. Primeira questão: os estados físicos da matéria caracterizam-se pelo grau de organização de suas moléculas. Com base neste conhecimento, complete as frases seguintes utilizando uma das palavras entre parênteses, de modo a obter afirmações verdadeiras. Item A: a agitação dos corpúsculos das partículas é maior ou menor nos líquidos do que nos gases. A gente viu que as partículas que compõem os gases têm energia cinética alta, portanto elas se movem muito rápido. Se elas são as mais rápidas, líquido menos do que ela. Então, resposta correta, menor. Item B. Num gás, os corpúsculos movem-se com grande ou com pequena liberdade. Como eu acabei de dizer, né? Então, a liberdade é muito grande. Então, as partículas se movimentam com grande liberdade. Item C. Nos líquidos, a liberdade de movimento é maior ou menor do que nos gases? Então, liberdade de movimento dos líquidos é menor do que nos gases. E item D. Nos sólidos, a organização corpuscular é grande ou pequena? A gente sabe que o estado sólido é o mais organizado da matéria. Então, nesse caso, a organização é grande. Finalizamos a questão, vamos passar à próxima, segunda, que diz assim: indique o estado físico que é sugerido por cada um dos seguintes esquemas. E aí a gente observa que as partículas que compõem cada imagem está indicando uma organização diferente. Aqui a gente tem um sistema mais desorganizado, aqui mais organizado e mais ou menos organizado. Então, no item A, a desorganização é maior porque a agitação térmica é maior. Então, é o estado gasoso. No item B, mais ou menos organizado, é o estado líquido. E no item C, em função dessa energia cinética mais baixa, dessa força de coesão mais alta, organização maior. Aí nós temos o estado sólido. Questão simples, tranquila. Vamos seguir na terceira agora. A gente tem uma questão sobre mudanças de estado físico. A gente precisa reconhecer o nome dessas mudanças. E aí, os números representados por 1, ou as mudanças representadas pelos números 1, 2, 3, 4, 5 e 6 devem ser identificadas. De sólido, 1 mudando para líquido. Sólido para líquido, nós reconhecemos essa mudança como fusão. Uma barra de ferro derreteu, sofreu fusão, passou do sólido para o líquido. Do líquido para o sólido, líquido sólido. Transformei um material em um sólido, então nós temos uma solidificação. É quando a gente transforma um material líquido em um sólido, solidificar, como colocar água num freezer, no congelador. A mudança 3 é de líquido para gasoso. De líquido para gasoso, nós chamamos de vaporização. Essa vaporização pode acontecer de forma lenta, uma evaporação. Pode acontecer de forma rápida, uma ebulição. E pode ser de forma instantânea, calefação. Exemplos: evaporação é o que acontece no aquecimento da água dos rios pela radiação solar. Ebulição é quando a gente coloca uma panela com água para ferver, preparar um café, um chá, etc. Calefação instantânea e imediato, quando uma quantidade de água entra em contato com uma chapa metálica bastante aquecida. E a mudança 4, gasoso para sólido. Aí nós temos duas possibilidades. Pode ser uma liquefação, quando eu transformo um material que é líquido, ele é gasoso e eu transformo ele em líquido. E pode ser uma condensação, quando esse material é naturalmente, em condições normais de temperatura e pressão, líquido, está no estado gasoso e retorna para o estado líquido. 5 e 6, nós temos aí um detalhe. Podemos chamar os dois processos, as duas mudanças, como sublimação. A passagem do estado
Sólido para gasoso, 5, ou gasoso para sólido, 6. No caso de gasoso para sólido, além de sublimação, podemos chamar de ressublimação ou ainda de cristalização. É o que acontece, por exemplo, com naftalina, com cânfora, iodo, gelo seco. Então, lembrar sempre desses materiais. Próxima questão, observe os fatos abaixo. Uma pedra de naftalina, um dos materiais que eu citei. Ela pode ir de sólido para gasoso, sublimação, ou de gasoso para sólido, ressublimação, cristalização ou sublimação mesmo. Então, sublimação. Aí C, D e E não servem como resposta. 2. Uma vasilha com água deixada no freezer. Se a água, que é líquida, for deixada no freezer, ela vai se transformar em água sólida. A gente viu que é uma solidificação. E aí, 2 aqui, a letra B não serve. Já chegamos a. Uma vasilha com água deixada ao sol, a gente tem uma evaporação e o derretimento de um pedaço de chumbo, que é sólido, vai derreter, passar a líquido. Aqui a gente teria um líquido passando a gasoso. Então, evaporação e fusão, item A realmente é o correto. 8ª questão, certa quantidade de uma substância foi aquecida num recipiente apropriado, sendo depois resfriada. Aquecida, depois resfriada. Esse gráfico indica a variação da temperatura com o tempo e as mudanças de estado observadas durante o experimento. E aí a gente tem vários pontos. Ok, vamos ver o que a questão pede. Observe o gráfico e responda as questões a seguir. Registre em que trecho a substância é encontrada e aí ele cita o estado que a gente deve indicar. A gente tem aqui o ponto A, o material vai estar no estado sólido. O B, ele passa de sólido para líquido. O C, ele é líquido. O D, ele é líquido e vai se transformando em gasoso. E e F é gasoso. G, ele se transforma de gasoso em líquido. H é líquido. I passa de líquido para sólido e J para sólido. E observem que tanto B quanto D, que são mudanças de estado, estão em temperaturas constantes. Isso caracteriza uma substância simples. Se um dos dois variar, ou os dois, nós vamos ter uma mistura. Então, quando é que ele está só sólido? A gente observa aqui, em A e em J. Então, A e J. Onde é que ele está somente líquido? C e H. Onde esse material está somente no estado gasoso? E e F. Onde é que ele é sólido e líquido? Sólido, líquido B, líquido, sólido I. Então, PI. E onde é que ele é líquido e gasoso? Líquido e gasoso simultaneamente, D e G. Então, D e G. Vamos seguir, ainda na mesma questão, considerar os valores T1 e T2 de temperatura, indique a temperatura de fusão. Novamente, sólido, sólido passando para líquido, líquido, líquido passando para gasoso, gasoso, gasoso passando para líquido, líquido, líquido passando para sólido, sólido. Fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Então, é no ponto B, que ocorre na temperatura T1. Ebulição. Ebulição é a passagem do estado líquido para o gasoso de forma rápida. D. Em qual temperatura? T2. Temperatura de condensação. Condensação é quando ele retorna do estado gasoso para o líquido. Em qual temperatura? Também T2. E solidificação é quando o material passa de líquido para sólido. Qual é a temperatura? T1. Finalizamos então a nossa questão. Um grande abraço e até o próximo.